Salve, salve, sábios e sábias do meu Brasil! Vamos compartilhar conhecimento e fazer esse mundo mudar? Então vem comigo que a nossa missão começa agora! Roda a vinheta, meu bro! Seminário do Saber trazendo para vocês hoje um conteúdo que vai um pouco fora do que a gente estava trabalhando sobre as linhas da biologia, mas justamente pelo motivo de que esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje é referente a um trabalho que eu tenho que apresentar amanhã na minha aula lá na faculdade e estou disponibilizando esse conteúdo para vocês. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre o parlamentarismo e mais especificamente falando sobre a figura do rei e a figura do presidente dentro de um sistema parlamentarista, né? Mas antes de tudo, lembra aí de deixar o seu like, deixe aí o seu comentário, a sua dúvida também e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas por este compartilhamento de conhecimentos. E para começo de conversa, deixa eu apresentar para vocês as referências que eu utilizei para realizar este material para vocês. Então eu utilizei os livros Teoria Geral do Estado, do Paulo Bonavides, também usei os elementos da Teoria Geral do Estado, que é do Dalmo de Abreu, também usei Teoria do Estado, do Maurício Lúcio Soares, e também utilizei a Teoria Geral do Estado, do Said Malouf, e também o livro O que é Parlamentarismo Monárquico, do Ives Granda Martins. Então segue aí para vocês as referências da aula de hoje. Galera, para começo de conversa, o que seria, o parlamentarismo? Parlamentarismo foi um sistema de governo que surgiu na Inglaterra medieval. Por qual motivo? Alguns ingleses da época, que eram muito influentes, eles queriam ter uma parcela mais ampla de atuação política dentro do país. E então, com esta intenção, eles passaram então a desenvolver um jeito para poder atingir alguns privilégios e benefícios do rei. Por quê? Porque o objetivo deles era justamente enfraquecer esse poder do monarca absolutista para que eles pudessem então atuar politicamente dentro do país. E o que ficou muito forte de característica foi que o que desencadeou esse processo de surgimento do parlamentarismo foi justamente a assinatura da Carta Magna. E nós vemos aí que a assinatura deste documento foi importantíssima, aonde o rei, ao assinar esta carta, deveria respeitar e também recorrer ao parlamento quando desejasse elevar os impostos, como o Dallaire vai dizer aqui nessa citação. Olha lá. Então, pessoal, de acordo com o Dallaire, ele vai fazer a seguinte citação: a Inglaterra pode ser considerada o berço do governo representativo. Já no século XIII, o mesmo que assistiu à elaboração da Magna Carta, numa rebelião dos barões e do clero contra o monarca, iria ganhar forma de parlamento. No ano de 1265, o nobre francês Simon de Montfort, neto de inglesa e grande amigo de barões e eclesiásticos ingleses, chefiou uma revolta contra o rei da Inglaterra, Henrique III, promovendo uma reunião que muitos apontam como a verdadeira criação do parlamento. Então, pessoal, nós podemos ver que depois dessa citação, o principal objetivo desse novo sistema político era justamente romper com o poder monárquico, enfraquecer o poder do rei, E o seu início foi em 1213 que começou a movimentação para esse novo sistema. Só que o parlamento na Inglaterra só ganhou força realmente a partir do século XVIII, onde foi a época onde ocorreram muitas lutas políticas, religiosas, familiares,
E aí o parlamento começou a ganhar força, né? E aí quando se estabeleceu na Inglaterra, outros países também ficaram interessados nesse novo sistema de governo e passaram a ser adeptos também ao parlamentarismo, como por exemplo a Bélgica, a Alemanha, a Polônia, a Áustria, a Grécia, entre outros. Porque aí eles conseguiram quebrar o poder do rei e poder governar o Estado, né? Sendo o rei somente um papel representativo. Só que é interessante que o parlamento e o parlamentarismo eles tiveram maior estabilidade realmente quando foi publicado a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, ou seja, o Bill of Rights. Isso fez com que a monarquia se quebrasse por completo e fez com que a monarquia buscasse a querer flertar com esse novo sistema, com o parlamento, com a intenção de tentar governar novamente, né? E aí o que ficou acordado sobre isso? Que durante as reuniões entre o rei e os líderes, foi então estabelecido o quê? Um conselho que é composto, que é o chamado gabinete, e esse conselho elege um primeiro-ministro que cuidará da parte administrativa, executiva da nação. E é interessante que o parlamento ele tem algumas características, como por exemplo, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo. O chefe do Estado, no caso, é o monarca ou o presidente dentro do sistema, só que ele tem papel representativo. E o chefe de governo é aquele que vai comandar executivamente as leis, os processos e tudo mais. Então, ele que tem a responsabilidade política, que é a segunda característica do parlamentarismo. Essa responsabilidade política do chefe de governo, que no caso é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo gabinete, ele que é responsável pelas leis, por governar e por administrar a nação. E a terceira característica mais importante do parlamentarismo é justamente a capacidade do rei ou do presidente, dependendo do sistema parlamentarista que se encontra, eles têm a possibilidade de dissolver o parlamento. Então, caso eles vejam que o parlamento não está indo a favor do povo, a favor da nação, então eles têm a primazia em poder dissolver esse parlamento e aí constituir um novo para que o governo possa continuar o seu processo de administração política dentro da nação. Galera, falando um pouco agora sobre o papel do rei e o papel do presidente dentro do sistema parlamentarista. Quando nós falamos numa monarquia parlamentarista, nós podemos ver que, de acordo com o Martins, o rei é um chefe de Estado que não cria problemas para o chefe de governo, porque ele não disputa nenhum espaço político com o primeiro-ministro. No caso, ele é uma figura representativa, ele vai atuar em solenidades, receber outros chefes de Estado, né? Vai fazer toda a parte da diplomacia, né? Então, o primeiro-ministro é que vai ficar responsável pela execução das leis e da administração da nação, enquanto o rei fica nessa parte da diplomacia, embora ele tenha o poder de dissolver o parlamento caso ele veja que o parlamento não está agindo em favor do povo. E isso é avisado pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro, vendo que não está o parlamento a favor do povo, ele fala com o rei e o rei entra no processo de dissolver o parlamento e constituir um novo para dar continuidade na administração da nação. Agora, quando nós falamos no parlamentarismo republicano, que aí no caso é a figura do presidente, a figura do presidente, no caso, também vai ter um papel representativo, porque ele também vai estar presente em solenidades, vai receber outros chefes de Estado, vai fazer toda a parte diplomática da nação. Mas é interessante que o presidente, no caso, ele pode ser eleito de acordo com o sistema de votos que é feito no presidencialismo. E aí, esse presidente só fica nessa parte representativa. Contudo, ele também tem o poder de dissolver o parlamento, caso ele veja que o parlamento não age em favor do povo. Mas o parlamento em si, no parlamentarismo republicano, ele é composto justamente
por pessoas que foram escolhidas pelos deputados e senadores. E aí, este gabinete que vai ser responsável por administrar a nação. Então, nós chegamos à conclusão de que o rei e o presidente, eles apresentam papéis representativos, são a parte diplomática da nação, enquanto que o chefe de governo, eles vão ser responsáveis pela administração, pela execução das leis e da parte política dentro da nação. Então, pessoal, na aula de hoje vocês viram que o parlamentarismo teve início na Inglaterra por um momento da assinatura da Carta Magna que quebrou os poderes da monarquia. E vocês viram que eles têm uma diferença entre o chefe do Estado, que é o monarca ou o presidente, que só é representantes do Estado, e temos o chefe de governo, que é aquele que tem a representatividade política, é ele que vai reger as leis e governar a nação. Mas é interessante lembrar que tanto o rei quanto o presidente, eles têm o poder de dissolver o parlamento, caso eles vejam que este sistema, este governo, não está a favor do povo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de dar o seu like aí no vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar as novidades aqui do Seminário do Saber. Também comente, compartilhe esse vídeo, porque o conhecimento pode mudar as pessoas e pode mudar o mundo. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Fui!